Então, então qual a ideia do Quijano, voltando aqui novamente? Né? Que esse modelo de modernidade é um modelo, né, eurocêntrico, e é evidente, né, que a sua universalização, ele vai ter sempre processos de ruptura, de tensões. Alguns exemplos, a gente pensar nisso. Né? Aliás, antes dos exemplos, eu quero pegar uma pequena passagem muito interessante, que é de um poeta cubano, escritor cubano, chamado Alejo Carpentier, num livro maravilhoso, né? Quem não conhece, eu recomendo a leitura, eu gosto pra caramba, chama O Século das Luzes. Né? O Alejo Carpentier, ele vai falar nesse livro que um grupo, né, são intelectuais, jovens cubanos, né, que vão estudar na Europa, voltam para Cuba, isso na época da colonização ainda, e tentam implementar em Cuba uma revolução iluminista. Você tem contato com os iluministas e dá confusão, dá certo o negócio lá. Mas nesse livro tem uma passagem que é muito interessante, que é o seguinte. Isso passa nas Antilhas, né? Não em Cuba exatamente, essa passagem. Não, uma pessoa está com uma tremenda dor de cabeça, tá? Isso no século XVIII, XIX. Ela vai para o médico. Quando chega no médico para ser atendido pelo médico, ela encontra ali na sala de espera um grupo de 6 ou 7 homens negros escravizados com correntes. E ele pergunta então, né, para a pessoa que está no atendimento lá, quem eram aquelas pessoas, porque elas estavam lá, aqueles escravizados estavam lá na sala de espera. Aí ela conta, né, a atendente, o seguinte, que eles eram líderes de uma rebelião, uma revolta de escravizados, né, numa certa fazenda, e o juiz os condenou, como pena, a terem a sua perna esquerda amputada. Né? Só que como já estávamos no momento do iluminismo, essa amputação seria feita de uma forma limpa, né? Com anestesia, com médico que vai cortar a perna. Não vai ser de uma forma bárbara. Então, isso é o iluminismo da América Latina. Tá? Veja que interessante. Esse é o iluminismo da América Latina. Tá? É que nem, fazer um paralelo, quando o George Bush invadiu o Iraque, vamos levar a democracia para o Iraque, jogando bomba, matando gente. A democracia chegou no Iraque. Como é que está a situação no Iraque? Que era essa a ideia, né? Não, ali é uma tirania, Saddam Hussein. Uma tirania, né? Lá no Iraque. Vamos levar a democracia para lá. O que fizeram lá no Iraque? Destruíram o país, né? Até hoje o país sabe as consequências, né? Então essa é a ideia. É muito irônico, muito duro isso que o Carpentier fala, né? Que o iluminismo é exatamente isso. É um projeto que, na sua concepção, tá? Ele não é universalizante. Tá? Ele é um projeto construído a partir de um lugar. E aí veja, o Quijano fala o seguinte, né? Veja só, né? Nós tivemos uma revolução iluminista na América Latina, uma rebeldia iluminista, no Haiti. A rebelião haitiana, a revolução haitiana, liderada por escravizados, era justamente o quê? A universalização dos direitos humanos e civis no projeto iluminista para todos, inclusive escravizados. Era esse projeto. Qual foi a ação da França para o iluminismo? Massacrar o Haiti. Massacrar o Haiti. Foi isso. Né? Diga-se de passagem, né? A história não conta isso. O primeiro exército que derrotou Napoleão foi o exército haitiano. Não foi um Waterloo que ele perdeu. Não, foi no Haiti que ele tomou uma coça ali. Uma paulada. Né? A história paga isso. Tá? Quem derrotou Napoleão pela primeira vez foram os haitianos. Essa mesma revolta haitiana por escravizados, ela foi também reproduzida no Brasil, na Inconfidência Baiana, ou Guerra dos Alfaiates. Movimento muito mais avançado politicamente que a Inconfidência Mineira. E ela ficou apagada. Porque ela foi liderada por quê? Por trabalhadores negros, tá? Que lutaram, né? Projeto iluminista como a Inconfidência Mineira, né? E tinha uma pauta central, a libertação de todos os escravizados. Tá? Os 4 líderes dessa revolta foram condenados, enforcados, esquartejados como Tiradentes. E quando foram subir no patíbulo da forca, recusaram a extrema-unção da igreja, porque diziam que a igreja era conivente com a escravização. Você vai em Salvador, tem uma pequena praça com os nomes desses líderes, né? Que ninguém conhece, ninguém sabe. Tiradentes é feriado. Inconfidência Baiana não. Então vejam aqui, eu estou colocando para vocês essa ideia de que como
esse projeto que o Democrata está colocando é um projeto eurocêntrico. Então, a sua universalização, tá, ela é sempre vetada, sempre há uma interrupção, uma ruptura. Por que eu estou colocando isso, nessa ideia do racismo estrutural, que é interessante? Veja só, tem sentido, mais de 30 anos da chamada democratização no Brasil, você conviver ainda com uma situação nas periferias que a polícia mata impunemente jovens negros, jovens negras? A gente fala que a democracia... Eu faço parte de uma organização chamada Rede Quilombação, né, a entidade do Movimento Negro, eu faço parte. Ela tem 6 anos, uma entidade nova. A gente tem um lema que diz o seguinte: a democracia não chegou na periferia. Porque você vai na periferia, a periferia vive ainda com invasões de domicílio, sem mandados de busca. A periferia vive ainda com execuções extrajudiciais, mesmo não tendo pena de morte no Brasil oficial. Vive com prisões ilegais, porque não existe no ordenamento jurídico brasileiro, né, a prisão para averiguação. A prisão é só com ordem judicial ou em flagrante delito. Tá, isso está no Código Jurídico Brasileiro. Prisão para detenção, para averiguação, isso não existe. Legalmente é ilegal. Tá? Você tem tortura nas delegacias e, em alguns casos, toques de recolher. Isso é o quê? É um AI-5 informal na periferia. Ela vive com isso até hoje. Vive até hoje com isso, né? Por isso que é muito interessante a gente observar, até entender um pouco isso, porque é muito difícil você discutir na periferia, não, a luta pela democracia, porque eles nunca viveram a democracia. Nunca viveram a democracia, né? Eu vi aquele... Assim, eu gostei, eu não quero nenhuma crítica, tá? Por favor, tá? Não entendam assim. Eu vi aquele documentário que está concorrendo ao Oscar, Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Eu gostei do documentário, interessante e tal. Mas vejo que ali é um olhar ali de classe média. Tá? Porque a ideia tem uma democracia, não tem mais, tá? Claro, né? Tudo bem, entendo isso, é importante, houve retrocesso, claro que sim, né? Mas veja só, né? Por que é muito complicado você discutir dessa forma na periferia? A periferia nunca viu essa democracia de fato. Ela não teve os direitos civis, sociais, econômicos. É claro que está pior agora, sem dúvida, não estou dizendo que é uma coisa, não é isso. Né? Mas é para entender por que acontece isso. Porque existe essa dimensão estrutural do racismo que não considera, né, essa ideia de cidadania como um estatuto universal. Esse é o entrave que a gente encontra. E por isso a gente tem que refletir a partir disso, para ver quais são as nossas estratégias políticas, para poder não só dialogar com a periferia, mas também pensar projetos políticos de superação disso. Entender isso, né? Bom, nós tivemos o Movimento Negro, né, pegando uma história do Movimento Negro, eu já milito mais de 30 anos no Movimento Negro, eu fui um dos fundadores de uma organização que existe ainda hoje, né, que é o Negro, União de Negros pela Igualdade, em 90. Depois eu saí em 2000 e pouco, né, discordei da linha dela, mas ela existe hoje em vários estados. Bom, nos anos 80, nós tivemos um marco importante, que foi no ano de 1988, que foi o ano em que celebrou-se os 100 anos da abolição. Naquele ano, o então presidente da República, o Zé Sarney, ele propôs, então, uma comemoração dos 100 anos. O Movimento Negro recusou, né, essa comemoração oficial, dizendo que a abolição no Brasil é uma abolição inconclusa, inacabada, né? Então, queria transformar aquela efeméride numa data de reflexão e de protestos. Tá? Então, o Movimento Negro fez isso. Era um momento que estava se concluindo os trabalhos da Constituinte no Brasil, né? E a partir desse processo aí de preparação de 88, o Movimento Negro se organizou e conseguiu ter 2 intervenções importantes na Constituinte. O primeiro, a transformação do racismo como crime inafiançável e imprescritível, que depois ele foi regulamentado no ano seguinte, em 1989, pela Lei 7716/89, a Lei KO, né, proposta pelo deputado federal Carlos Alberto Oliveira, KO, do Rio de Janeiro, PDT do Rio. E, até aquele momento, vigorava a Lei Afonso Arinos, né, que é uma lei que tratava o racismo como contravenção, não como um crime, né, então é um delito menor. Então, criminalizou o racismo. E também, outra conquista importante foi o reconhecimento da titulação das terras e comunidades de quilombo na Constituinte. São duas conquistas do Movimento Negro, 88, e isso foi promulgado, né?